Atenção! Antes de começarmos o nosso programa, temos uma notícia muito triste. Nosso canal foi misteriosamente deletado do YouTube sem chance de recuperá-lo, de acordo com o suporte da plataforma. Até agora não sabemos de fato o que aconteceu. Estávamos com mais de 14 mil inscritos e prestes a iniciar um novo trabalho com novos produtores e editores de vídeo para melhorar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas não vamos desistir e queremos contar com a ajuda de todos vocês. Vamos mostrar a eles que com a Igreja Católica não se brinca. Criamos um novo canal e pedimos que você nos ajude inscrevendo-se, compartilhando e convidando mais um amigo a se inscrever também. Agradecemos antecipadamente pelo apoio. Vocês estão em nossas orações. Para encontrar o nosso novo canal, basta entrar no YouTube, youtube.com, e na pesquisa digitar Os Cooperadores, tudo junto, sem espaço, e já vai aparecer o nosso logo, que é a concha. Deus abençoe a todos e apreciem agora a nossa programação normal. A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, aos nossos ouvintes, um grande abraço. Vamos lá, cooperar com a verdade. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que ajudam esse apostolado com doações e também por aquelas que ainda vão ajudar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página do Facebook ou ainda no nosso site cooperadoresdaverdade.com. O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina. E esporadicamente contamos com a participação de um ilustre cooperador da verdade. Já foram tantos que passaram por aqui, né? E se Deus quiser, muitos outros ainda vão passar. O programa é transmitido atualmente por 9 web rádios. Nós queremos mandar um abraço para os nossos ouvintes que nos acompanham pelo nosso site e também pelas rádios que nos retransmitem. São 9 rádios, né, Raima? Já pensou?
Que maravilha, hein? Quanta gente ouvindo o nosso programa, né? É isso aí, glória a Deus. Que Deus os abençoe. Amém. E se você também tem uma web rádio e deseja transmitir esse nosso programa, nem precisa pedir autorização, porque o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume, né, Carol, de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Isso aí. Mas isso não significa que ele seja santo, né? É isso aí. Na história da igreja, nós já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né? E no último programa, nós falamos de São Lino, o primeiro a suceder São Pedro. A vida dos santos. Carol, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é Santo Anacleto I. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Anacleto. Anacleto assumiu o papado no ano 76, sucedendo o Papa Lino, que viveu entre oscilações de paz e de perseguições. Naquele momento, no entanto, as perseguições aos cristãos eram bem mais intensas e cotidianas, especialmente porque Roma ainda era um império pagão, cultuava muitos deuses, né? O Papa Anacleto conviveu com o reinado do imperador Vespasiano e de seus 2 filhos, que eram pagãos e perseguiam aquela religião monoteísta paralela, né, que insistia em manter-se viva em seus domínios. Esses cristãos pioneiros ainda viviam sob a expectativa do fim do mundo a qualquer momento, o que incomodava também os interesses de Roma. Há poucas informações registradas sobre o papado de Anacleto, pois se trata de um período muito distante, né? E é bem provável que documentos dos cristãos tenham sido destruídos entre as constantes perseguições. Mas nós sabemos que Anacleto ordenou sacerdotes em Roma, construiu um monumento sobre a sepultura de São Pedro e instituiu sua veneração. Anacleto também orientou que os cristãos não aceitassem comida oferecida aos deuses pagãos e condenou o culto de objetos supostamente mágicos e de feitiçaria em geral. Embora Anacleto tenha conseguido alguns momentos de paz para os cristãos, o que predominou foi mesmo a perseguição. O final de sua vida foi em decorrência justamente desse cenário opressor. No ano de 88, o segundo filho de Vespasiano a ocupar o trono de imperador, Domiciano, promoveu uma perseguição que capturou o Papa Anacleto e o assassinou. O Papa foi martirizado e sepultado ao lado de Lino na colina do Vaticano, local da construção da Basílica de São Pedro. Santo Anacleto, rogai por nós. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, o Senhor nos apresenta no Evangelho as 3 obras quaresmais: jejum, esmola e oração. Ao mesmo tempo que nos alerta para não praticarmos a nossa justiça na frente dos homens. Ora, todas as práticas de penitência, bem como os demais exercícios de caridade e ascese, que de algum modo nos levam à santidade, devem ser feitas diante dos olhos de Deus e no segredo do nosso coração. O amor que nos move a realizar todas essas obras tem, pois, de ser verdadeiro e sincero. Não pode ser como o dos hipócritas, que, sob a máscara de uma aparente justiça, entre aspas, fazem o bem só para serem vistos pelos outros. E é tão interessante, né, Maria Carolina, porque nós, enquanto casal, né, que somos uma só carne, não escondemos nada um do outro. Porém, quantas quaresmas que nós já vivemos, e não só aquela quaresma que antecede a Páscoa, mas a quaresma em honra a São Miguel Arcanjo, enfim, em que nós fazemos determinadas penitências e não contamos um para o outro, né? Sim. Eu acho interessante isso, porque só Deus é que vê o profundo do nosso coração, só Ele que sabe o que a gente está vivendo, o que a gente está oferecendo, né? Qual é o jejum que nós estamos fazendo naquele dia, ou qual é a mortificação, qual é a penitência que nós estamos fazendo. Nós não trocamos essa informação, né? Sim, sim. Deus é que sabe o esforço de cada um, né? Assim, uma penitência ou uma abstinência que eu me proponho, pode não servir para você, né, Raimon? Mas né, como você falou, Deus é que vê, né, o íntimo do coração de cada um. E também eu estava lendo agora, né, essa reflexão e me fez lembrar de uma questão enquanto eu fazia a formação na Ordem Franciscana Secular, e aí o nosso formador comentou, né, que entraram em contato com ele de uma organização, uma entidade, né, que eu não vou citar o nome aqui, mas entraram em contato com ele, falando que eles tinham uma muleta para doar. Sim, essa história é bem interessante, né? Uma bengala, aliás, uma bengala para doar. E até esse formador, ele é uma pessoa muito engajada, né, na igreja e tudo, ele, há um tempo atrás, havia pedido, né, essa bengala, e tempo depois ele recebeu essa ligação dizendo que eles tinham a bengala para doar. Então chamaram um homem lá, era um homem cego, né? O homem era cego, queria ganhar a muleta. A bengala, desculpa, falando da muleta. A bengala. E aí chegaram lá, então vamos combinar o horário e tal, lá na sede da entidade para fazer a entrega, né, da bengala. Mas o nosso formador disse assim que ficou com vergonha e disse, graças a Deus que esse homem não enxerga, para ele não ver o circo que armaram, pois tinha
fotógrafo, tudo quanto é lugar, tinha câmeras e balões e banner e coisa assim, tudo para poder entregar a bengala do homem. Uma mísera bengala, né? Uma bengala daí amarela, né? Quase brilhava assim, e com fitas e toda para entregar a bengala pro homem. Mas, quer dizer, fizeram todo um circo, então, né? Quer dizer, você vai fazer o bem, né? Então chama a imprensa, Exato, chama todo mundo, comunica a rádio, televisão. Tá fazendo aqui, olha aqui, eu tô fazendo o bem. E quantas pessoas que a gente vê pelas redes sociais, né, que quando ajudam alguém, já tiram lá uma selfie, né? Olha eu aqui e o mendigo, ó. Eu aqui tô dando um prato de comida pro mendigo, pro irmão de rua. Né? Olha eu aqui ajudando com um sacolão, ó, pra uma família necessitada. Olha eu aqui fazendo uma doação disso e daquilo. Olha aqui eu ajudando a velhinha a atravessar a rua. Então tudo você tem que filmar, tudo você tem que fotografar, tudo você tem que registrar, né? Isso que é o principal, né? E divulgar, para que as pessoas vejam, nossa, olha só como ele é bom. Como Jesus já falou na palavra hoje, né? Já recebeu a sua recompensa, né? Então, o mérito mesmo a gente tem quando faz sem ninguém ficar sabendo, não precisa contar, né? Etc. Até quando acontece alguma coisa aqui em casa, eu não vou dizer as situações aqui, né? Porque senão eu estaria me contradizendo. Mas quando a gente faz alguma caridade, alguma coisa, aí a gente tem o Miguel, que ele é pequeno, né? Então não entende muito bem as coisas e tal, e pode contar para as pessoas na escola, ou sei lá, ou contar para algum amiguinho. Então eu digo assim, olha, está vendo isso aqui que nós fizemos hoje? Morre aqui. Ninguém precisa ficar sabendo, né? Nós ajudamos aquela pessoa, nós ajudamos aquele irmão de rua, ninguém precisa saber. Isso aqui morre com a gente, porque Deus já viu o que nós fizemos, Deus já entendeu a intenção do nosso coração. E nós esperamos que a nossa conduta não nos mereça ouvir de Cristo no dia do nosso juízo, né? Que esse povo venha a mim apenas com palavras, né? Que me honra só com os lábios, enquanto o seu coração está longe de mim. E o temor que ele testemunha é rotineiro e convencional. Que a nossa religião não se reduza a um mero cumprimento de regras, ritos e preceitos, mas seja, pelo contrário, um caminho para amarmos efetivamente a Deus de todo o coração, com toda sinceridade, com reta intenção e filial obediência às suas ordens. Que a fome do nosso jejum, a entrega da nossa esmola e as palavras da nossa oração, enfim, não se tornem para nós, por falta de amor, causa de repreensão e condenação, mas verdadeira ocasião de amar e louvar o Pai. Então tudo deve ser feito de coração. Tudo deve ser feito por amor a Deus e por amor aos irmãos que você está de fato ajudando. Quando você faz algo mecanicamente, eu vou dar um sacolão para uma família pobre, eu vou levar uma marmita para um irmão de rua, eu vou fazer uma doação para uma determinada entidade, a PAI da minha cidade, enfim. Simplesmente como um ato mecânico sem amor, ele vira um assistencialismo, né? E não realmente uma caridade. Muitas são as religiões que não conhecem verdadeiramente o que é um ato de caridade, que ajudam os outros esperando serem vistas pela sociedade, né? Como se fossem os nossos políticos, né? Que muitos deles também, em época de campanha, ajudam as pessoas necessitadas, mas em troca de votos. E aí não tem sentido algum. E essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do reverendíssimo Padre Paulo Ricardo, o nosso mestre em opressão. E se você ainda não é aluno do Padre Paulo Ricardo, corre lá, se inscreve no site. Tem muito conteúdo de formação importantíssimo para quem ama a Igreja Católica. padrepauloricardo.org. Nós somos os Cooperadores da Verdade e se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com. E também como parte desse apostolado, nós temos vídeos em nosso canal no YouTube, youtube.com/Cooperadores da Verdade. Entra lá, se inscreve no nosso canal, comenta, deixa o seu like, compartilha com seus amigos porque tá muito legal mesmo. Carol,
Qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Se todos soubessem o valor da Santa Missa, seria preciso guardas nas portas das igrejas. Orando com Padre Pio. Quando estamos andando pelo centro de nossas cidades e passamos na frente de um banco, muitas vezes vemos aqueles carros fortes, cheios de guardas, fortemente armados. Por que eles estão ali? Certamente porque os bancos guardam algo de muito valioso. Certamente porque dentro daqueles carros deve haver algo de muito valioso. Costumamos proteger nosso patrimônio, colocar alarme em casa, no carro, fazer seguro, contratar um serviço de vigilância, colocar câmeras para filmar tudo, né? Tudo aquilo que amamos, tudo aquilo que tem grande valor para nós, nós queremos proteger, preservar. Não queremos perder. Padre Pio diz que se todos soubessem o valor da Santa Missa, e aí nós vamos entrar aqui numa grande discussão, porque muitas pessoas que hoje estão na Igreja Católica, você vai à missa, você encontra uma igreja lotada com 500 pessoas, você pode apostar que nem 10% das pessoas que estão lá conhecem o valor da Santa Missa. Nem 10% das pessoas que estão lá sabem o que é a Santa Missa. Agora, se soubessem o valor da Santa Missa, seria preciso guardas nas portas, diz Padre Pio. Guardas nas portas para proteger o nosso maior tesouro, que é a Eucaristia. Antigamente, a missa era dividida em duas partes, né? Isso muito antigamente, né? Muito. A missa dos catecúmenos, ou seja, daqueles que ainda não tinham sido batizados, e a missa dos fiéis. Hoje ainda há essa divisão. É a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A diferença é que naquela época os não batizados só podiam participar da liturgia da palavra. Quando ia começar a liturgia eucarística, os catecúmenos saíam e as portas da igreja eram fechadas, trancadas, pois iria acontecer um grande mistério que somente os batizados poderiam participar. E que mistério é esse? A paixão, morte e ressurreição de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Isso é a missa. A missa é o santo sacrifício do Senhor no Calvário, no altar da cruz. E outro dia nós falávamos aqui das profanações. Lembra com a Silvana e com o Valdir? Né? Nós falávamos daquelas pessoas que vão para a fila da comunhão e que recebem o corpo de Cristo na mão e ao invés de comungá-lo, esconde no bolso, né, em algum lugar, e leva para profaná-lo, leva para rituais satânicos de missa negra, né? Até comentamos sobre aquele caso daquele artista, entre aspas, né, que fez aquela coisa na rua, escreveu pederastia, né, com as hóstias consagradas e tudo mais. Gente, tudo isso não deveria acontecer. Não deveria, se nós protegêssemos o nosso maior tesouro, que é a Eucaristia. Aí você pode dizer, mas antigamente eles eram muito radicais, fechavam as portas e lá ficavam somente os católicos, né? Se assim fosse hoje, mas infelizmente não é, né? Eles começavam a gritar, sabe, Maria Carolina? Fora catecúmenos, e o pessoal ia saindo e eles fechavam as portas, ali acontecia o sacrifício. Agora, hoje qualquer um pode entrar. E a qualquer momento, momento. Esse é o pior. A gente vê gente chegando na missa na hora da homilia e tudo bem. Qualquer um vai entrar, a gente não sabe se é católico, se não é, se é de outra religião, se é satânico, qual é a intenção que ele tem ali, né? A gente não sabe se a pessoa está armada, se ela veio com a intenção de dar um tiro no padre, não sabe nada, né? As pessoas estão ali, elas podem fazer qualquer coisa. Mas vamos voltar aos católicos, né? Os católicos estão ali participando e muitas vezes não sabem
o que está acontecendo. Muitas vezes não têm a menor ideia do que é a Santa Missa, não sabem o valor da missa. Acham a missa chata, repetitiva. Vão à missa aos domingos por obrigação, simplesmente para cumprir um preceito. Às vezes faltam 2 ou 3 domingos seguidos e não dão nenhuma importância para isso. Cristo morreu na cruz para a salvação de nossas almas, para a expiação de nossos pecados. A missa é a atualização do único e verdadeiro sacrifício de Cristo na cruz. Sacrifício verdadeiro, definitivo e de forma incruenta. Eu entendo que muitas pessoas não podem participar da missa e por isso acompanham pela TV. Estamos falando aqui dos enfermos, né? As pessoas que não têm condições de ir na igreja. Mas particularmente eu sou contra. Sou contra expor assim o nosso maior tesouro. É muito complicado, né? O sujeito tá lá em casa, deitadão no sofá, da sala, de bermuda, chinelo, sem camisa, né? Com um copo de cerveja na mão e começa a mudar de canal ali aleatoriamente. Aí num canal aparece bailarinas seminuas, né? Dançando num programa de auditório. E no outro está sendo transmitida a Santa Missa, né? Não, gente, não pode. Não pode. É o nosso maior tesouro, né? Nós precisamos entender o seu verdadeiro valor e não deixar de forma alguma que ela seja profanada. E por falar novamente em profanação, quanto abuso se vê na missa todos os finais de semana, não é mesmo? Infelizmente. Homens de bermuda, regata e boné, mulheres de shortinho, blusas decotadas, costas nuas, tomara que caia, mini saias, pessoas mascando chiclete, mexendo no celular, conversando. Pessoas que não sabem colocar-se numa posição de respeito para receber o corpo e o sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Penso que tudo isso é por ignorância, por falta de orientação, de uma catequese adequada, ou até mesmo informativo na porta da igreja. Pois se as pessoas soubessem o valor verdadeiro da Santa Missa, jamais fariam tais coisas. Que lindo quando vemos homens de terno na missa, não é mesmo? Mulheres de vestido longo e véu. Modéstia, meu amigo. Modéstia, minha amiga. Respeito pela casa de Deus. Que lindo quando vemos as pessoas comungando de joelhos, recebendo o corpo do Senhor diretamente nos lábios. Amor pela Eucaristia. Saber, ter a consciência de que a hóstia consagrada é o próprio Jesus, vivo, presente, ressuscitado em nosso meio. E quantas pessoas que já não se ajoelham mais durante a consagração? Até alguns padres, não é mesmo? Às vezes, numa conversa eu pergunto, você ama Jesus? Você o adora de todo o seu coração? Né? E se ele aparecesse aqui, agora, na sua frente, você não cairia de joelhos aos seus pés e diria, meu Senhor e meu Deus? Então, por que não se faz isso quando o sacerdote na missa ergue o corpo de Cristo e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele está ali, verdadeiramente, Cristo está ali. Mas sabe por que não fazem isso? Porque não sabem o que é a missa. Não sabem o que é a Eucaristia. Pensam que é um pedaço de pão. Não sabem que o padre, quando ministra os sacramentos, é persona Christi. Não sabem que a coisa mais importante do mundo não é o seu próprio umbigo, seus desejos, seus prazeres, seu carro, sua casa, e sim o santo sacrifício da missa. Não sabem que o mundo pode até viver sem o sol, mas nunca sem a Santa Missa. E se de fato soubessem o valor da Santa Missa, seria preciso guardas nas portas das igrejas. Isso aí, que assim seja. Amém. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. E agora chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida deste santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes franciscanas. Quem obedece não erra. Guardião é o título que se dá a certos superiores de conventos da ordem franciscana. São Francisco enaltecia a figura do guardião, pois amava a santa obediência. Não porque ele quisesse ser o guardião e assim poder mandar nos outros, mas pelo contrário, ele queria alguém para obedecer. E que bonito isso, né? Quando você tem alguém a quem você pode obedecer cegamente, porque você sabe que aquela pessoa está te conduzindo para Deus. E outro dia aqui em casa nós assistíamos a um filme em família, e esse filme mostrava uma cena de algumas freiras num refeitório. Depois, uma freira recolhendo os pratos. Depois a freira lavando o chão, varrendo a casa. Depois ela indo para sua cela minúscula, só com uma cama e um crucifixo. E eu pensava no momento que nós assistíamos, que maravilha, você exercer um trabalho, você fazer algo que você sabe que você está fazendo para Deus. Você obedecer um superior porque você sabe que aquele superior está te orientando para Deus. Por isso eu digo, filhos, obedeçam seus pais, porque os seus pais querem te levar para o céu. Esposa, obedeça os seus maridos, porque os seus maridos estão dando a vida por vocês da mesma forma que Cristo deu a vida pela igreja. Isso é obedecer, e obedecer com alegria, porque você sabe que tem alguém que está te guiando, alguém que está te orientando, alguém que está te apontando o caminho do céu. E é difícil para nós pais, e também deve ser difícil para os padres, embora os padres ainda tenham os bispos que são seus superiores, né? Mas para nós pais que temos que tomar todas as decisões para salvar a nossa família, para levar a nossa família para o céu. Tão mais fácil é quando você tem um guardião, né? Alguém que te orienta, alguém que te conduz. Por isso que eu sempre aconselho aos pais de família, procure um sacerdote, que você possa fazer a sua orientação espiritual com esse sacerdote. E não importava para ele quem fosse o seu guardião, ele obedeceria da mesma forma. Podia ser um velho frade ou um jovem noviço, sem nenhuma experiência. Ele obedeceria e honraria da mesma forma. Para praticar a verdadeira obediência, ele queria ter sempre um guardião. Existe um ditado que diz: quem obedece não erra. E São Francisco não queria errar. Mas, e se o seu guardião fosse um tirano, né? Ou se fosse alguém que mandasse ele fazer coisas erradas? Quanto mais desprezível for o que manda, dizia nosso seráfico pai, São Francisco, maior deve ser a humildade de quem obedece. E por providência divina, aquele que obedece ao seu superior, como obedeceria ao próprio Cristo, este recebe de Deus um guardião honrado, um guardião que pensa com Cristo, por Cristo e em Cristo, e só age de acordo com a vontade de Deus. Perceberam, caríssimos, como não é preciso se preocupar em obedecer? Pode-se obedecer cegamente seu superior, pois por mais que ele, enquanto ser humano, seja desprezível, seja um homem cheio de pecados, Deus, em sua infinita bondade, ao ver que você é obediente,
e sua obediência é sincera, não vai permitir que seu guardião dê ordens arbitrárias. Partindo desse princípio, suponho eu, que quanto mais você obedece de má vontade, carrancudo, sem alegria, sem enxergar no seu guardião a figura do próprio Senhor, mais Deus vai permitir que esse guardião lhe incumba de tarefas pouco ortodoxas, só para testá-lo e prová-lo na virtude da obediência. E na nossa sociedade atual, que é uma sociedade repleta de feminismo, nós encontramos um terrível paradoxo. As mulheres que não querem se submeter aos seus maridos e, por isso, elas vão trabalhar fora e vão ter que obedecer a um patrão desconhecido. Um patrão que muitas vezes é um carrasco. Um patrão que está ali só para explorá-la, só para usá-la, para usar o seu trabalho. Enquanto que em casa você está obedecendo um homem que te ama e que dá a vida por você. Mas a grande questão que eu gostaria de levantar hoje, né, principalmente para os leigos, é a quem obedecer? Os frades menores têm os seus guardiões, né, os seus superiores. E nós, da Ordem Franciscana Secular, temos o ministro de nossa fraternidade, né, em primeiro grau, pois está mais próximo, né, de nós. Mas também temos o ministro do regional e do nacional. E se tivermos a oportunidade de conhecer, temos ainda o ministro geral, que representa o grau máximo da ordem. Os ministros exercem um cargo de serviço, como o próprio nome já diz. Eles se põem a serviço das fraternidades para ajudar a conduzir os irmãos dentro das diretrizes da OFS. E é a eles que devemos obediência. Mas e quanto aos leigos? Quando a Maria Carolina fala e quanto aos leigos, não quer dizer que nós da Ordem Franciscana Secular não sejamos leigos, somos leigos também, né? Mas somos leigos consagrados dentro de uma ordem fundada por Francisco de Assis há mais de 800 anos. Mas vale lembrar que no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27 e seguintes, vemos que Pedro, ao ser apresentado ao conselho e interrogado pelo sumo sacerdote que o reprimia, dizendo que já o havia alertado para não mais pregar em nome de Jesus, ele responde: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Bonita essa frase, né? Eu vou repetir. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ora, o sumo sacerdote era a autoridade máxima do judaísmo. Pedro era judeu. Não deveria ele obedecer ao seu superior? Acontece que Pedro sabia qual era a vontade de Deus. Pedro sabia que o sumo sacerdote estava errado. E isso acontece muito em nossas paróquias. Os leigos acreditam que devem obedecer o seu pároco em tudo, como se tudo o que ele diz fosse lei. Mas você já parou para pensar que o padre também erra? E que às vezes não convém obedecer para também você não compactuar com o erro? O leigo não tem um imediato, né? Não tem um guardião, não tem um superior direto, né? Mas tem a igreja, gente. Se o padre é obediente à igreja, aos ensinamentos do magistério, às encíclicas papais, aos concílios, você pode obedecê-lo de olhos fechados. Mas agora, se o padre é meio pra frentex, né? Como a gente fala, se quer inovar a cada missa, né? Faz tudo do jeito dele. E você sabe, pois estudou os documentos da igreja, você sabe, você leu no catecismo e no Código de Direito Canônico que aquilo que ele está propondo, ou muitas vezes ordenando, não está de acordo com a doutrina da igreja de 2000 anos. Não precisa obedecê-lo. Recorra ao bispo e, se for o caso, até mesmo à Santa Sé. Só devemos obedecer a quem é obediente. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos.
artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de sede. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Blondine Horn Pig Session IPA. A Horn Pig Session IPA é Session IPA com aromas frutados e final amargo. As cervejas deste estilo possuem um teor alcoólico baixo, de 5% geralmente, e têm atributos que estimulam o drinkability, ou o consumo em uma única sessão. A cervejaria é a Blondine Microbrewery, o estilo é uma Session IPA, o teor alcoólico 4,5%, IBU 35, que é o amargor, né? A temperatura de serviço entre 5 e 7 graus. E o copo ideal é o pint, ou pint, nunca sei. Aroma frutado, lúpulos cítricos, sabor amargo, né? Tem um amargor pronunciado, seca e refrescante. A harmonização com pratos condimentados. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit. Der Gemütlichkeit. O cheiro está bem característico de uma IPA. Né? Ela é bem turva. Né? A gente percebe que ela não é filtrada, né? Que até ontem no almoço a gente tomou uma IPA, né? Mas ela era tão clarinha, né? Tão filtrada assim que dava para ver através do copo. Essa aqui não, ó. Essa aqui a gente não consegue ver através do copo. Ela tem fragmentos, assim, né? Pois eu ia te perguntar o que é esse negocinho aqui. Porque ela não é filtrada, né? Você consegue ver partículas aqui da cerveja, né? Vamos experimentar? Nossa! Ah, muito boa, hein? Gostei. É esse o estilo de IPA muito boa. Que faz a minha cabeça, ó. Olha o retrogosto. Olha muito boa. Olha que delícia, que sensação deliciosa. Bem amargo. Que fica na boca, né? Depois bem amargo gole. mesmo. Muito bom, gostei muito. Muito saborosa. Aí eu gostei do rótulo, hein? O rótulo é bem engraçadinho. Tem até uma tarja de censurado ali no rótulo. Ah, e se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre o mito da mudança de sexo.
A Hora da Treta. Você pode ser o que você quiser. Essa frase está muito na moda, Raiman. Você não está na moda, Raiman. Eu estou remando contra a maré. Você é muito retrógrado. Contra Raiman. o mundo moderno. Mas, querido amigo ouvinte, não se engane. Enquanto o mundo diz que nós podemos moldar a nós mesmos, né, de acordo com os nossos desejos e pensamentos, Cristo diz que devemos renunciar a nós mesmos para segui-lo. A ideia de que basta pensar e desejar para tornar algo real se expandiu para incluir a transformação de si em um homem ou uma mulher, o fenômeno do transexualismo. Se um homem deseja ser mulher e diz que é mulher, então ele é mulher? Sim, de acordo com a surreal ideologia de gênero. Aí eu vou recordar aqui a fala de um amigo nosso, lá na audiência pública sobre a BNCC, que nós comentamos em outro programa aqui com a Giane e com o Jonas. Né? Então, um amigo nosso disse assim, e a Lei Maria da Penha, como é que fica? Né? Porque a mulher apanhou do marido. Ou de um homem qualquer, né? Não precisa necessariamente ser o marido dela, né? Apanhou de um homem, foi na delegacia, chegou lá, está aqui o meu agressor. Né? Aí ele diz, não, eu não sou homem, eu sou mulher. E aí, como é que fica, né? Se isso for colocado em prática mesmo, né? Se essa surreal ideologia de gênero for aplicada, então a Lei Maria da Penha não tem mais poder nenhum, né? Porque o cara vai dizer, naquele momento eu era mulher. Né? Então tem momentos que eu me sinto homem, tem momentos que eu me sinto mulher, tem momentos que eu me sinto um cachorro. Que né? nojo, não? É uma nova versão do pecado, né, de Adão e Eva. Pensa bem, os homens acreditam na serpente que garante que eles podem ser um Deus, né? Pois só um Deus pode tornar os seus desejos realidade, bastando usar a força do pensamento. Pessoas que alegam ser transexuais, na verdade, sofrem de disforia de gênero, também chamada de transtorno de identidade de gênero. Segundo a NHS Choices, entidade ligada ao governo do Reino Unido, estudos recentes sugerem que a disforia de gênero pode ter origem em um distúrbio biológico causado por desequilíbrios hormonais durante a gestação. Pode ser, né? Pode ser. Entretanto, muitos especialistas garantem que traumas infanto-juvenis, o ambiente e as relações familiares são os principais fatores que levam a desenvolver a disforia de gênero. Num artigo chamado A Ideologia de Gênero é Danosa para as Crianças, a Associação Americana de Pediatras explica que não se deve permitir que as escolas e a mídia ensinem às crianças que a transexualidade é algo normal. Abre aspas. A crença pessoal de que se é algo que na verdade não é, na melhor das hipóteses, é sinal de um pensamento confuso. Quando uma criança biologicamente masculina e saudável acredita que é uma menina, ou quando uma criança biologicamente feminina e saudável acredita que é um menino, há um problema psicológico objetivo que está na mente, não no corpo, e que deveria ser tratado como tal. Essas crianças sofrem de disforia de gênero. Fecha aspas. A instituição diz que encorajar crianças a tentar mudar de sexo por meio de medicamentos e cirurgias é um abuso infantil. Muitos pensam que após a chamada cirurgia, né, de mudança de sexo, a pessoa operada realmente troca de sexo. Gente, isso é uma viagem, né? Isso é uma viagem. Isso é o mesmo que pensar que se um cirurgião implantar um chifre bem no meio da testa de um cavalo, ele se torna um unicórnio, né? Quem diz que mudou de sexo, na verdade, gente, só mudou de nome e de sexo no documento ali, né? No corpo não virou uma pessoa do outro sexo. Eu acredito que isso deve ser a maior frustração, né? A maior frustração. Sim, porque imagina, você trocou a sua genitália.
mas todo o seu interior continua o mesmo, lógico, né? lógico. Todos os seus hormônios, por mais que a pessoa tome hormônios, né, para mudar, etc, etc, mas é uma coisa falsa, né? Não é natural. Não. Imagina, eu quero ser menina, daí eu vou lá e o médico corta meu bilau. Aí agora virei menina? Não, mas, né? Aí a testosterona, né? E o contrário, a mulher continua com útero e tudo, né? Gente, é um absurdo, né? É um absurdo mesmo. A cirurgia de mudança do sexo é somente um procedimento estético. Quer a prova? Basta fazer um teste de DNA. Nenhuma quantidade de cirurgia, injeção de hormônio ou qualquer outra coisa pode alterar no DNA a informação sobre o sexo de nascimento. É algo imutável. E o pior é que esse tipo de gente, né, que concorda aí com essa questão do gênero e tudo mais, eles devem desprezar isso, né, a biologia, né? Eu creio que sim, né? Imagina, um menino já... Mas é como eu falei, desculpa, como eu falei no dia da audiência pública. Ideologia de gênero, de científico, não tem nada. Não tem nada, porque despreza a ciência, despreza a biologia, despreza o DNA, né? É isso, o menino já, no útero da sua mãe, né, ele já possui... células e ali, enfim, a cadeia, né, do DNA formada como menino. Né? Não tem como você negar isso. Ele pode nascer e querer dizer, não, mas eu me sinto uma menina. Porque ele tem um problema, né? Sim. Que é a disforia de gênero. Agora, né, não dá pra você acreditar, como o Raimundo falou, que vai mudar de sexo. Isso não existe, gente. Isso não existe, né? E confirmar as pessoas com disforia de gênero na ilusão, né, de que eles nasceram com o sexo errado. Na verdade, eu acredito que isso não alivia, né, a dor dessas pessoas. Eu acho que só piora ainda o problema, né? As taxas de suicídio entre as pessoas que realizaram a cirurgia de troca de sexo são altíssimas. Mas vai ter quem diga que isso acontece por causa do preconceito da sociedade. Será? Será? Essa teoria cai por terra quando vemos vários casos de pessoas bem-sucedidas e festejadas pela sociedade após, entre aspas, mudarem de sexo. Podemos citar Mike Penner, que virou Christine Daniels, escritora do Los Angeles Times. Ele se suicidou em 2009, um ano após a tal cirurgia. Também vale lembrar o caso de Nathan Velhas, que se suicidou, né, via eutanásia, pensa só, no ano de 2013. Ela nasceu uma menina e tentou virar um homem, né, passando por diversas cirurgias. Continuou infeliz depois do processo, né, apesar de viver na Bélgica, que é um país em que o transexualismo é visto como algo normal, como algo saudável, né? Walt Heyer é um cristão americano que por muito tempo achou que era uma mulher presa em um corpo de homem. Olha isso. Tudo começou aos 4 anos de idade, quando sua avó começou a vesti-lo de menina. Exatamente o que as escolas e pais moderninhos estão fazendo com as crianças hoje na Europa e que querem fazer também aqui no Brasil. Se nós não reagirmos, gente, pai e mãe de família que está nos ouvindo agora, se nós não reagirmos, em pouco tempo estarão ensinando isso para as nossas crianças nas escolas. E olha só, o Heyer, né, da história que o Rodrigo começou a contar, ele se tornou um adulto, né, ficou rico, muito rico, se casou, teve filhos. Mas a confusão com a sua identidade sexual o levou a mergulhar na depressão, no álcool e nas drogas. Ele pensou então que a salvação estaria em se divorciar e fazer a cirurgia de mudança de sexo. E foi o que ele fez aos 42 anos de idade. Você não tem mais idade para isso, né, meu filho? Depois da operação, passado o período de euforia inicial, a decepção foi grande. Implantar seios, mudar a genitália e tomar hormônios femininos não o tinham transformado em uma mulher. Desesperado, tentou suicídio. Mas um grupo de amigos cristãos protestantes ajudou a reencontrar a sua identidade e a paz.
E um psicólogo ajudou, né, o Heyer a entender a raiz do seu desejo de ser mulher, né? A origem disso estava na sua baixa autoestima na infância. Aos 50 anos, ele fez novamente uma cirurgia, dessa vez para reverter a operação de mudança de sexo. Hoje, ele tem um site que fala sobre mudança de sexo. Que engraçado, né? Centenas de pessoas o procuram pedindo conselho antes de se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo. Ele orienta cada um deles a rastrear em alguma questão ligada à infância a raiz de seu desejo de mudar o corpo. E olha só, né? Uma boa avaliação psicológica pode ajudar a economizar muito dinheiro, né? E a evitar muitas mágoas com todo esse processo, né? Porque eu realmente creio, assim, ó, que essa doença, né? É uma doença. Sim. A disforia de gênero é uma doença. Ela deve acarretar muito sofrimento, né? Para as pessoas. Obviamente. Se a gente pensar assim, que uma pessoa que está em depressão, ela sofre muito e ela acha que ela não tem valor, ela acha que ninguém gosta dela, que ela acha que ela não serve pra nada, que ela acha que ela tem que se matar. Uma pessoa que tem disforia de sexo, ela deve sofrer muito, achando que ela só vai ser feliz se ela trocar de sexo. Mas isso não acontece, né? Isso não acontece. E aí, justamente. O que realmente, assim, eles precisam entender. Um bom acompanhamento, né? Com um terapeuta, um psicólogo. Realmente, a pessoa estando bem assistida de profissionais para resolver esse problema dele, né? Essa doença. Exato. Ele precisa primeiro curar essa doença dele. Então, o que nós poderíamos fazer enquanto católicos, enquanto cristãos, enquanto cidadãos, né? Se uma pessoa te procura e se ela disser para você que ela sente um desejo de trocar de sexo, aconselha procurar um psicólogo. A experiência da modelo brasileira Leia T parece confirmar o que Walt Heyer diz. Em 2013, um ano após ter feito a troca de sexo, em entrevista ao programa Fantástico, ela disse que não aconselha essa cirurgia para ninguém. Os cooperadores da verdade vão interpretar aqui um trecho dessa entrevista. Eu achava que a minha felicidade era embasada na cirurgia, mas não foi. Não é isso. Você não ficou mais feliz depois da cirurgia? Eu fiquei mais à vontade. É diferente. A felicidade não é um pênis, uma vagina que traz felicidade a ninguém. Me lembro da nossa entrevista bem antes de você fazer a cirurgia. Você dizia que não se sentia uma mulher completa, sendo uma mulher no corpo de homem. E depois da cirurgia, hoje você já diz: eu sou uma mulher completa? Não. Você hoje é 100% mulher? Eu nunca vou ser 100% mulher. É engraçado. Não, né? Demais. A gente ri, né, e tudo brinca, mas é muito triste, né? É verdade. É um tema bastante polêmico, né? Principalmente porque tá em alta, né? Você já viu, assim, a gente vê a todo momento, nas redes sociais, nas mídias, nos jornais, TV, o tempo todo falam sobre isso, né? Sobre aquelas pessoas que não são realizadas, aquelas pessoas que se sentem frustradas, se sentem presas, né, no corpo errado, que realmente, assim, é lamentável, né? E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais esta belíssima reflexão. Muito obrigada pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus exulis filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordiis oculos ad nos converti, et iesum benedictum fructus ventris tui, nobis spos hoc exidum ostendem, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, o dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação
para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigada, um grande abraço a você, nosso amigo, nosso irmão, que nos acompanhou nesse podcast. E agora divulgue também para que nós possamos ter mais pessoas, nos acompanhando também, que nós possamos continuar evangelizando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria! Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.